Nós temos uma grande resistência à desaceleração. O espaço é algo fundamental na organização da nossa realidade. E a gente tende a pensar muito em termos de tempo, mas na verdade o que está administrando os tempos é o próprio espaço. A nossa realidade é uma oportunidade que a gente tem de aprender. A experiência que a gente está vivendo, ela faz parte de um processo em que a gente está conectado com um monte de coisas. Nós estamos conectados com nós mesmos, com as outras pessoas, com o nosso ambiente, né? Com a Terra, com o sistema solar. E isso é como se fosse um grande processo. E a gente se conecta com esse processo que está em evolução e é uma oportunidade de a gente aprender. Mas, em geral, na nossa cultura, nós perdemos muito essa noção de processo quando a gente só está buscando um resultado. A gente só está buscando chegar num ponto, num destino, e a gente não sabe muito para quê. A gente está funcionando de uma forma automática. E a gente não percebe que os conceitos que a gente tem, as noções que a gente tem, elas estão nos colocando nesse lugar automático. E muitas vezes esses conceitos, essas noções estão num lugar inconsciente. Então, isso é um programa que sempre a gente vai ter, só que esse programa ele está funcionando de uma forma que a gente nem sabe que é um programa. Então a gente vira como se fosse um ratinho de laboratório que está correndo atrás de um estímulo e quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente encontra um cenário em que está todo mundo buscando um resultado a qualquer custo e poucos estão se perguntando assim, o que é esse processo? Porque se perguntar a respeito de um processo é algo que nos conecta com essa perspectiva que é mais ampla. E não nos perguntar coloca a gente em um cenário que é mais perigoso. E também a gente pode ver que a tendência cultural, porque está todo mundo querendo buscar um resultado, é de uma aceleração. Porque nós vamos abrindo cada vez mais processos que a gente não sabe para que serve, cada vez mais em automático, e essa aceleração, como a gente está dentro desse programa, ela vai crescendo. E nós temos uma dificuldade muito grande, uma resistência a desacelerar. Mas a desaceleração é aquilo que nos permite dar um passo atrás e olhar para essa experiência com perguntas mais profundas que tenham uma noção de processo. E essa percepção, essa perspectiva que consegue olhar para a realidade enquanto um processo é, na verdade, o que permite que esses programas eles se atualizem. Porque quando eu tenho um conceito
e esse conceito está inconsciente para mim, eu só estou funcionando dentro desse programa. Então, isso está inconsciente e eu estou indo no automático. Eu só vou me atualizar quando algo tiver uma situação tão ruim que, de alguma forma, esse processo, essa perspectiva mais abrangente, vai criar algum tipo de alarme para me resgatar daí, né? Então, e quando a gente só está buscando o resultado, só está buscando o objetivo, a gente não vê que seria importante e criaria até um resguardo, uma proteção, se a gente estivesse olhando quais os conceitos que a gente tem. E nós temos uma carência muito grande de conceitos para olhar a realidade de uma forma mais profunda, e isso cria uma crise que a gente percebe como uma crise dos sentidos, ou uma crise de uma falta, às vezes, de perspectiva e de propósito, a gente pode dizer. Então, quando a gente começa a se perguntar mais a respeito desses conceitos, aí a gente pode começar a perceber que a nossa realidade, ela funciona dentro de um espaço-tempo, e que esse espaço-tempo é algo muito determinante para a nossa percepção e está informando a nossa percepção, porque é uma estrutura que rege a nossa percepção. A nossa percepção, ela já cria como se fosse conteúdos, que é aquilo que a gente percebe. Quando a gente está desconectado de tudo isso, a gente só está vivendo a percepção como um conteúdo. E por isso que a gente está perguntando, isso é melhor, ou isso é pior, ou isso... A gente tem toda uma dialética dentro desse programa, dentro da percepção. Mas como não existe uma noção de espaço-tempo, é como se a gente não... Chega um ponto que a gente não tem mais como resolver o conflito. Porque é um conflito que é de ordem espaço-temporal, né? Mas a gente só está vivendo aquilo dentro da experiência. Então, o programa, ele tende a uma repetição. E por isso a gente se sente às vezes como esse ratinho que está na roda, mas ele não sabe para que ele está fazendo aquilo, né? Então, e como a gente está buscando um resultado, a nossa resposta intuitiva dentro desse programa é acelerar mais. Mas, na realidade, o que permite que a gente consiga ver esse conceito e tomar uma noção de processo é uma desaceleração. Por isso que, quando você dorme, o que acontece? Há uma desaceleração. Então você vai a uma outra frequência. Suponha que nesse dia você estava com um conflito, um problema, você ficou batendo cabeça, não conseguia resolver e não conseguia soltar daquilo. Quando você vai dormir, o que acontece? Aí se cria um espaço. Esse espaço é como se fosse um lugar em que esse programa é visto. E a própria realidade vai reorganizar esses elementos. Daí no dia seguinte você acorda e você tem uma solução. E você fala, meu Deus, eu sou um gênio. Mas o que acontece é que a realidade, ela se infiltrou aí e colocou um espacinho. Mas como, se eu não tenho noção
de tudo isso, eu só estou pensando no resultado, eu acordo de novo e vou mais um dia que eu só vou buscar um resultado. E me acelero novamente. À noite, eu volto a desacelerar. Mas a nossa cultura, ela não favorece a desaceleração. Porque ela não está pensando nos processos, ela está pensando nos resultados. E dentro desse meio competitivo que a gente vive, a gente fica sob a impressão de que para eu ter sucesso, eu preciso correr e chegar rápido nesse ponto. Sendo que nessa noção de processos, a lógica é invertida. Na realidade, eu tenho que desacelerar porque eu tenho que reconhecer vários pontos antes de eu chegar nesse destino. Porque a gente vai construir uma rede que vai dar suporte a esse destino. Então, você vai com muita pressa para chegar num ponto e quando você chega ali, você não consegue se conectar com a realidade. Porque você não tem nem qual que é o sentido do que você está fazendo ali, né? Enquanto aquele que vai mais lentamente, ele está conectado a essa perspectiva mais abrangente ao ambiente e ele não perde a noção de processo. Então ele não está dependendo tanto do contexto. Quando eu estou apenas buscando um resultado, eu chego até esse ponto, esse destino que eu queria chegar, e eu estou esperando uma recompensa. Na verdade, eu estou esperando essa espera de uma recompensa, essa espera de um resultado, eu estou projetando isso para fora. Então eu estou pedindo que me deem algo. E por isso que eu vou viver sempre sob uma noção de que falta alguma coisa. Falta algo permanente. Falta porque eu não tive processo nenhum. Se eu estou vivendo sob essa impressão, a perspectiva de que tem um processo, então cada ponto do que eu estou fazendo tem significado. E eu vou juntando essas peças. Então, eu não fico preso a um programa que fica se repetindo. É um paradoxo. É como quanto mais rápido você quer ir, na verdade, mais você está se distanciando de chegar no ponto que você gostaria de chegar. É como na fábula que a tartaruga ganha a corrida da lebre. É mais ou menos isso. Então, quando a gente não tem noção de espaço-tempo, acaba que a gente só está se preocupando com o tempo. E isso torna tudo muito acelerado. Quando a gente tem um pouco de noção de espaço-tempo, a gente começa a dar importância também ao espaço. E o espaço, porque o que é o presente? O presente é um espaço que a gente tem para olhar para a nossa realidade de uma forma diferente e reinterpretar. Na perspectiva linear, não. Na perspectiva linear, o presente é uma consequência de algo que já aconteceu no passado. Então, o que está acontecendo aqui é que o passado ele está submetendo o presente. Só que o presente sempre vai ter mais possibilidades do que o passado tinha. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem um trauma, isso tem a ver com algum tipo de passado que ainda está interferindo no presente e determinando como esse presente está sendo escrito. Então, isso significa que esse espaço, que é o presente, não está sendo utilizado da melhor forma, né? Na verdade, quando a gente está buscando um resultado, a gente não está no presente. A gente, de alguma forma,
porque esse programa está funcionando de maneira inconsciente, algo do passado me projetou um, um objetivo e me jogou, me lançou numa direção. Então, no presente, eu só estou buscando e esperando alcançar isso. Então, eu estou sob o juízo de uma lógica que é do passado. A possibilidade que a gente tem de tomar uma noção que é conectada com a realidade de uma forma mais profunda é compreender que o presente é um espaço para reinterpretar o passado. Porque tampouco a gente vai a falar de não, elimina o passado, não é isso. E também não se trata de volta para o futuro, de que a gente vai mudar o passado, mudar os fatos. Materialmente é a mesma coisa, as mesmas coisas aconteceram. Só que o que acontece quando você cria um espaço é que você cria a possibilidade de reorganizar aqueles mesmos elementos. E isso te dá uma nova interpretação. Então isso te abre no presente e te expande. E isso a gente faz de forma contínua. Quer dizer, esse novo momento do presente é uma nova possibilidade de você reinterpretar o passado. E essa interpretação, quando eu estou falando, não é que você vai interpretar e julgar o passado. É simplesmente um espaço, como quando você vai dormir, você não está interpretando nada, porque porque você soltou daquilo. Essa noção de espaço é isso. É um espaço para que isso se reacomode. Então isso se atualiza. Mas se só estou pensando no resultado, eu não consigo abrir. Porque daí eu estou olhando para o futuro. Então eu acabo caindo de que o passado vai me influenciar no presente a uma lógica que já é antiga. Quando a gente está preso a um conceito, preso a um conflito, ou que a gente tem uma crença, o que é uma crença limitante, né? É algum tipo de programa do passado que a gente não consegue soltar. E que não permite que a gente abra no presente um espaço, né? E possa receber uma atualização. Muito disso que eu estou falando tem a ver também que a gente tem uma noção de identidade que é muito pessoal. E essa identidade pessoal, ela está sendo uma interferência a essa conexão, porque nós também temos identidade com outras coisas, não só com essa pessoa, com esse ego, mas também nós somos parte dessa realidade, desse ambiente. Então, a noção de tomar uma perspectiva de ambiente que é mais ampla, ela vai dar uma orientação à pessoa. Agora, quando a gente só é essa pessoa e a gente se identifica totalmente, a gente não consegue soltar o passado, porque para a identidade, quando você reinterpreta o passado, é como se você estivesse matando a identidade. Mas para uma pessoa que só tem identidade pessoal, isso parece assustador, o que parece que ela vai morrer, né? Então, é por isso que a gente fica se agarrando e se apegando às coisas, porque a gente tem medo do que acontece quando eu solto essa identidade pessoal. Mas a gente também tem que perguntar qual que é o perigo quando você não solta, porque é isso que eu descrevi.
A gente está dentro de um programa, buscando um resultado, pedindo resposta a um contexto que não tem, porque a maioria das pessoas está desconectada. É paradoxal tudo que eu estou falando, porque na verdade quando você consegue soltar essa identidade pessoal, você vai dar muito mais sentido a essa pessoa que você é. Porque é uma visão de processo. E o que vai acontecer também é que quando você chega ao contexto, como você não está pedindo um resultado, na verdade você está dando uma contribuição. Quando você está vivendo a sua realidade como com a consciência de que cada coisa que está acontecendo importa, que até a sua dificuldade ela importa, que se acontecer alguma coisa na realidade, talvez foi um trauma, que isso importa, mas você está levando tudo isso em consideração, é como se você estivesse coletando todo esse tipo de valor. Então, quando você chega nesse contexto, você não chega como um desesperado, né? Você chega como alguém que tem uma estabilidade e que pode contribuir para justamente o que está faltando, né? Nesse momento. Então, mas tudo isso é algo muito individual. E cada indivíduo vai viver isso que eu estou descrevendo de acordo com as suas próprias capacidades e a sua possibilidade de se conectar. E muitas pessoas, elas não vão ter o interesse ou não têm a ressonância. Então, se você tem essa ressonância, essa conexão é algo individual. Porque muitas vezes a gente sabota esse processo e se auto-sabota porque a gente fica projetando e olhando, mas os outros não estão fazendo, mas a gente fica colocando as desculpas fora, né? E isso é uma escolha que você faz. Agora, se você coloca isso como algo dentro, você vai ver que até essas dificuldades que você está colocando como objeções são dificuldades. As dificuldades, elas são sempre oportunidades para a gente de criar uma conexão mais profunda. Toda vez que você tiver um obstáculo, é uma possibilidade de se conectar mais profundamente a uma noção de processo.